Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, Ensinamento Bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Muito bem, na semana passada nós estudamos a vida de Abraão. Nós vimos qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, que infelizmente é o homossexualismo, pelo qual Deus acabou destruindo aquelas duas cidades. Vimos que Deus cumpriu a sua promessa com relação a Abraão e deu a ele um filho na sua velhice. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos e com 100 anos, então, Deus deu o filho a ele, que Deus havia prometido que faria desse filho uma grande nação. O filho de Abraão se chama Isaque e através dele vai vir a descendência do Salvador, do Messias, que viria para salvar a raça humana, o qual Deus tinha prometido desde Adão e Eva. E você pode entrar lá no YouTube, digitar Proclame o Evangelho e você encontrará lá as revisões, todos os estudos que nós fizemos até aqui ao vivo na Alternativa FM. No capítulo 22 da semana passada de Gênesis, onde nós paramos, Deus provou a fé de Abraão. Deus provou se de fato Abraão confiava nele ou não. E nós vimos que a fé de Abraão era tão grande que ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus pediu para que ele sacrificasse seu filho e ele foi sacrificar seu filho. Porém, no momento em que Abraão iria cortar a garganta de seu filho, oferecendo ele em holocausto, o Senhor, usando de um anjo, bradou para ele e providenciou um cordeiro para morrer no seu lugar, que estava preso entre os arbustos. No capítulo 23 de Gênesis, ocorre a morte de Sara, a mãe de Isaque, a esposa de Abraão. Ela morre e há aí uma história realmente impressionante de como Abraão compra um túmulo para enterrá-la. Também no capítulo 24 nós vemos que Abraão manda buscar uma esposa para seu filho Isaque. Se você gosta de romance, eu aconselho que você leia o capítulo 24 de Gênesis. Só que não é um romance como nós conhecemos, não é um romance ocidental, é um romance oriental, onde um pai manda buscar uma esposa para o seu filho dentre os seus parentes. É uma história realmente maravilhosa e você poderá perceber o agir de Deus dentro desta história da esposa para Isaque. No capítulo 24 ainda, no verso 67, diz assim: Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou, e Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Este foi o casamento de Isaque. Ele teve uma paixão, um amor à primeira vista por sua esposa Rebeca, conduziu ela para dentro da sua tenda e eles tiveram relações íntimas de marido e mulher. E aí diz que o casamento foi selado. No capítulo 25, nos primeiros versos, do verso 1 ao 11, vemos que Abraão morre e ele é sepultado. Nós vimos que ele teve outra esposa além de Sara, depois de Sara, e teve outros filhos, mas ele deu presentes e mandou esses filhos para longe do seu filho Isaque, porque ele sabia que a promessa foi dada a Isaque e não a esses outros filhos. Deus tinha deixado isso bem claro a Abraão, por isso ele então mandou eles para longe de Isaque. No capítulo 25 ainda, vamos ler os versos 20 a 21, diz assim: E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amigo ouvinte,
É uma coisa bem interessante, não é mesmo? A mãe dele era estéril. Agora a sua esposa, Rebeca, também é estéril. E ele ora insistentemente ao Senhor para que a sua mulher dê à luz um filho. Na cultura deste povo, uma mulher que não conseguia ter filhos era uma mulher amaldiçoada por Deus. Quero deixar bem claro, era na cultura deste povo. Deus nunca disse que uma mulher que não pode ter filhos é amaldiçoada por Ele. Na Bíblia isso não está escrito, mas na cultura dos povos do Oriente, uma mulher que não podia ter filhos era considerada amaldiçoada por Deus. E Isaac orou muitos anos para que Rebeca desse à luz um filho. Agora eu quero pensar um pouco a respeito disso. Você já imaginou se todo esse tempo que ele estava orando, um de seus amigos não tenha lhe feito uma proposta? Olha, Isaac, eu sei que a sua mulher, ela tem um problema, ela não pode engravidar, né? Mas eu conheço alguém que pode fazer um trabalho, pode resolver a situação dela. Eu conheço alguém que pode, de uma maneira diferente, fazer com que ela venha a dar à luz. E pegando esse gancho, esse pensamento, eu quero hoje olhar com você aquelas coisas que agradam, ou melhor, aquelas coisas que não agradam a Deus. Aquelas coisas que muitas vezes nós fazemos pensando que vem de Deus, mas não vem dele, e ele abomina estas coisas. E eu quero convidar você a segurar o seu dedo aí em Gênesis capítulo 25 e ir alguns livros para frente, do livro de Levíticos, que é o terceiro livro da sua Bíblia. Você vai abrir Gênesis, aí você vai encontrar o livro de Êxodo e depois você vai encontrar o livro de Levíticos. Levíticos capítulo 19 vai falar um pouco destas coisas que Deus abomina. Já que nós estamos conhecendo a Deus, é bom nós sabermos aquelas coisas que Deus não se agrada. Se nós queremos agradar uma pessoa e nós sabemos que a pessoa não gosta daquilo, nós não iremos fazer. Agora nós estamos falando de Deus. E se Deus não se agrada é porque não vem da parte dele. Infelizmente, possivelmente e com certeza vem da outra parte, do inimigo de Deus. Levíticos capítulo 19, verso 31 diz assim: Não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha isso aqui. Deus está deixando bem claro para a nação de Israel e para aqueles que o temem, que nós não devemos procurar médiuns para falar com mortos, com todo respeito a quem faz isso, mas é Deus que está falando aqui. Veja na sua própria Bíblia, não é o Fábio que está falando isso aqui, é a Bíblia que fala isto. Veja o capítulo 20, diz a mesma coisa, só que Deus dá um tom mais enfático e deixa bem claro o que acontece para aqueles do povo escolhido de Deus, da nação que viria de Isaac, o que aconteceria se eles procurassem essas pessoas. Verso 6 diz assim, Quando alguém se voltar para os médiuns e feiticeiros para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Eliminar é matar. Deus está deixando bem claro para Israel, para os israelitas, que se eles fizessem isso, Deus iria levá-los embora, eles iriam morrer. Deuteronômio, um livro para frente, você está em Levíticos, você vai agora no livro de Deuteronômio, você vai passar o livro de Números e chegará no livro de Deuteronômio no capítulo 18. O capítulo 18 de Deuteronômio tem uma lista completa destas coisas que Deus abomina. E ele deixa aqui como um aviso para a nação de Israel e para todos aqueles que querem andar com ele e conhecer a ele, obedecer a ele e receber dele a vida eterna através do Salvador que ele prometeu que enviaria. Deuteronômio, a partir do verso 9 até o verso 13, melhor, até o verso 14, nós iremos ler agora e depois eu vou explicar cada uma destas coisas aqui para que você saiba que coisas são essas que desagradam a Deus e tentar aplicar ela ao nosso dia a dia, para que você possa contextualizar e enxergar ela na sua vida, assim como eu enxerguei na minha. Deixando bem claro que, infelizmente,
Eu também fiz essas coisas, muitas dessas coisas no passado. Porém, hoje eu sei que elas não agradam a Deus e elas não vêm de Deus. Vamos lá então, verso 9 ao 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações destas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que hás de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permite tal prática. Deus fala isso à nação de Israel. Sendo que Deus, um dos seus atributos é imutável, Deus não mudou hoje. Se Ele proibiu a nação de Israel, Ele proíbe aqueles hoje que confiam nesse Salvador que Ele havia prometido, porque Israel também esperava pela vinda do Messias, o Salvador, aquele que morreria no nosso lugar, o inocente, aquele que não teria culpa pelos nossos pecados, mas se entregaria por amor a nós, para pagar pelos nossos pecados, algo que nós não temos condição. E aqui há uma lista vasta de pecados que todos os pecados Deus não gosta, mas esse aqui Ele abomina. Veja só, no verso 10 diz ali, passar o filho pelo fogo. Deus não admite que se ofereça uma pessoa em sacrifício. Sacrificar pessoas, para quem quer que seja, para Deus, para qualquer outra entidade que seja, Deus abomina esse tipo de coisa. Sacrifício de pessoas. Existem alguns rituais no passado, foram descobertos rituais, infelizmente, de coisas de magia negra, em que se sequestravam crianças e sacrificavam elas para Satanás. Deus abomina esse tipo de coisa. Tanto é que quando Deus pediu para Abraão foi uma prova para sacrificar Isaac, nós vimos na lição passada. Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado. Ele providenciou um inocente, ele providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, lembrando do Salvador que viria. Deus não quer sacrifício de vidas humanas. Deus não se agrada disso, Deus abomina isto. E os povos que estavam naquela terra, que nós vamos ver mais para frente, faziam isso, naquela terra que Deus prometeu dar aos filhos, aos descendentes de Abraão, onde hoje está Israel. A segunda coisa que nós vemos no verso 10, ele fala de adivinhador. Um adivinhador é alguém que fala sobre as coisas que acontecem, estão acontecendo ou já aconteceram. Por exemplo, você está andando na rua e uma senhora lhe para no meio da praça e pede para tirar a sua sorte e pede para ler a sua mão. E aí ela começa a dizer a você: olha, eu vejo aqui que você já passou por dificuldades financeiras. Eu vejo aqui que você tem um grande amor na sua vida. Eu vejo aqui que você já sofreu de uma enfermidade muito grave, você passou muito mal. O que esta mulher está fazendo? Ela está tentando adivinhar coisas que aconteceram e coisas que acontecem com todo mundo. Ela pega algo que é general, que é generalista. Isso todos nós passamos, todos nós temos um grande amor, todos nós perdemos alguém que amamos muito, todos nós passamos por dificuldades financeiras. Mas o que ela está fazendo? Tentando adivinhar. E Deus aqui, na Bíblia, é a Bíblia que fala, Deus abomina esse tipo de coisa. Infelizmente, amigo ouvinte, existe um outro tipo de adivinhador que hoje se tornou algo grandioso e as pessoas acham que vem de Deus. Você entra em determinado local e uma pessoa diz: olha, Deus me revelou isso, isso e isso sobre você, fulano, beltrano e ciclano. Ele está tentando adivinhar. Olha, eu sei que tem uma pessoa aqui com dor de cabeça, uma pessoa com problema na coluna, isso, aquilo, assado.
essa pessoa está tentando adivinhar. Infelizmente, o meio hoje que prega a palavra de Deus tem se pervertido. Deus deixa claro, Ele não suporta adivinhadores. Talvez essas pessoas que fazem não conhecem essa passagem e não conhecem de fato quem é Deus. Isto é sério. Deus abomina esse tipo de coisa. Isso é brincar com as pessoas. E Deus não suporta esse tipo de coisa. Deus não precisa fazer disso um espetáculo, e você não vai encontrar na Bíblia nenhum profeta fazendo isso de forma pública. Eles iam à pessoa direcionada, então falavam a eles, ou falavam ao povo, e geralmente falavam ao povo para eles voltarem para os caminhos de Deus, porque estavam pecando. E isso é nítido aos olhos de todos nós, quando uma pessoa está desviada, pecando, vivendo uma vida que vai levá-la à destruição. Não precisa de adivinhação. Nós conseguimos ver isso pelas suas atitudes e pelos problemas como ela encara eles. Deus abomina a adivinhação. Nem que seja um adivinhador pastor, é abominável. É Deus que está falando aqui, não é o Fábio. Isso é sério. É a Bíblia que diz aqui. Leia você mesmo e tire as suas dúvidas. Não é adivinhação isso que estão fazendo hoje? Infelizmente, é. E Deus não se agrada disso, amigo ouvinte. Outra coisa que aparece aqui, depois do adivinhador, é prognosticador. O que é um prognosticador? É alguém que tenta adivinhar o futuro. Por exemplo, nós estamos chegando no final do ano, último domingo do ano, você liga a sua televisão, está lá num programa de domingo muito famoso, uma pessoa jogando búzios, lendo cartas, mexendo com água, ossinhos, tudo isso. E daí ela diz, olha, este ano vai morrer um famoso cantor de música sertaneja. Esse ano um jogador de futebol vai sofrer um acidente de carro. Esse ano fulano e beltrano. Ela está tentando adivinhar o futuro. E muitas vezes quando não acontece ninguém fala nada. Mas quando acontece todo mundo lembra, olha, fulano ela falou disso, o fulano falou disso lá naquele programa de televisão, à noite, no domingo, no final do ano passado, foi ele que falou. Mas as outras coisas não falou. Um verdadeiro profeta de Deus, tudo que fala, de fato acontece. Essas coisas não vêm de Deus. Sabe quem conhece o futuro? É Deus. E Ele pode dizer o futuro para você. E a Bíblia diz a respeito do seu futuro, onde você estará depois dessa vida aqui. É isto que importa. Porque essa vida vai passar. Veja outra coisa que diz aqui, nem feiticeiro ou agoureiro, né? Tem algumas versões que vão trazer o agoureiro, nem agoureiro. O que é um agoureiro? Agoureiro é alguém que tenta prever maus acontecimentos e faz alguma coisa para que esse mal aconteça. Por exemplo, um trabalho. Você está andando pela rua, chega numa encruzilhada, tem um prato de farofa, uma galinha preta, 1 litro de cachaça, pipoca. O que é isso? Macumba. Esse é um trabalho para fazer mal a alguma pessoa. Esse é o tipo de coisa que Deus abomina. Deus não aceita esse tipo de coisa. É abominável para Deus. Não agrada a Deus. Existem outros tipos de agouros, não somente esse que eu citei aqui, é só um exemplo. Depois, o feiticeiro, no verso 10, no final do verso 10. Original, o feiticeiro aqui é alguém que corta em pedaços. É aquela pessoa que cortavam ervas e davam para outros. Mas o que acontece? Não é simplesmente uma charopada. Você vai lá, ele conversa com você, ele entra lá dentro, conversa com alguém que você não sabe, não tem ninguém lá dentro, você não sabe quem está conversando, ele vem para fora, te dá um vidro de xarope e você pergunta, mas o que é isso? Ele diz, não, toma que vai te fazer. Mas o que é isso? Toma que vai te fazer bem. Aquela pessoa que faz remédios naturais, que consulta espíritos, é abominável a Deus. Eu reconheço que as plantas medicinais foram feitas por Deus e elas servem para curar doenças. Sim. E Deus usa muito da sabedoria popular, os chás, essas coisas, eu acredito sim que faz. Mas quando tem o envolvimento de uma oração, de conversar com alguém que você não sabe quem é, e a pessoa não diz o que tem dentro daquilo, isso
é algo que não agrada a Deus. Esses eram os feiticeiros. Nós conhecemos hoje, por curandeiros, é alguém que consulta um espírito. Este é um feiticeiro do qual a Bíblia está falando aqui no seu original. Depois disso, no verso 11, nós vemos os encantadores. Alguém que dá nós. Isso mesmo, alguém que invocando uma força prende os outros. Quer ver um exemplo bem simples e que praticamente todos nós já fizemos algum dia da nossa vida? Simpatia. Isso mesmo, simpatia é um agouro, ou melhor, é um encanto, perdão. E isso Deus não suporta, Deus abomina. Infelizmente eu fiz isso antes de conhecer a Deus, antes de conhecer esse texto do qual Deus fala das coisas que Ele abomina, Ele detesta. E Deus detesta estas coisas aqui, querido ouvinte. A outra coisa aqui que nós vemos, necromante. O que é um necromante? É um médium, é alguém que invoca um espírito e aquele espírito dá alguma resposta. Não importa se é mesa branca, amarela, roxa, não importa. Deus abomina, porque a palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo e Deus não permite que nós conversemos com os mortos. Tome cuidado, possivelmente não é o morto que está falando com você numa sessão desse tipo de coisa. Mas como assim só eu e ele sabíamos disso e essa pessoa está falando? O mundo que nos cerca é um mundo espiritual. Existem espíritos dos quais nós não vemos. Aqueles espíritos que caíram, vieram junto na queda com Satanás, demônios, estão vendo os nossos atos, assim como anjos e o próprio Deus. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, mas quando nós pensamos que estamos sozinhos, pode ter certeza, alguém está vendo. Mesmo que esse alguém seja Deus. Mas quando é nesse caso aqui, é um demônio e depois ele vai usar deste conhecimento e se passar por essa pessoa, infelizmente, que faleceu. Depois da morte não há como voltar. Deus não permite isso. Lá no Novo Testamento isso fica claro, tanto no livro de Hebreus quanto numa passagem em que Jesus cita uma situação lá junto ao inferno, em um lugar onde as pessoas esperavam pela vinda do Salvador. Depois disso, o que nós temos aqui? Qual é a próxima coisa que Deus abomina? Nem mágico. Quando eu falo mágico, aqui não é aquela pessoa que faz truques nos circos ou em apresentações para divertir as crianças ou nos divertir. O termo mais certo aqui seria mago, uma pessoa que consegue realizar algo impossível por meios obscuros que nós não sabemos conforme acontece. Um exemplo bem prático disso no nosso dia a dia, infelizmente, são aquelas operações espíritas, onde as pessoas esfregam um determinado óleo, tiram alguma coisa de dentro do corpo da pessoa, diz que era um tumor que ela tinha, alguma coisa assim. E, por incrível que pareça, isso tem acontecido até mesmo dentro de igrejas. Isto é abominável a Deus. Veja, não é o Fábio, por favor, abra sua Bíblia e confira ali em Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao 14. Não é o Fábio que está falando, é Deus. E se Deus fala, Ele abomina isso, Ele não gosta disso. A última coisa que aparece aqui é o que? Acabei de ver, né? Um mágico, um mago. Muito bem, amigo ouvinte, fica claro para nós que Deus abomina esse tipo de coisa que nós vimos aqui. Sabe, adivinhação, talvez você abra o jornal todo dia de manhã cedo e você vai lá ler sobre o seu signo e aqui aquela pessoa está querendo dizer que você vai ter sorte no amor, nos negócios, está tentando adivinhar o seu futuro. Deus abomina esse tipo de coisa, o tal de horóscopo. Não é o Fábio que está falando, é Deus através da Bíblia. Se você teme a Deus, você quer agradar a Deus e você fez essas coisas, deixe elas de lado, se arrependa. Volte-se para o Salvador, confie nele, entregue a sua vida a ele, creia nele de todo o coração e abandone estas coisas aqui. Porque não é um pastor que fala isso aqui, é Deus que fala isso ao seu povo e Deus é imutável, ele não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e sempre. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.